Número 2. Então, na nossa aula de saúde bucal coletiva de hoje, a gente vai falar sobre os levantamentos epidemiológicos ainda e vai falar sobre algo que é maior do que isso, que é a vigilância em saúde. E você vai já entender como é que essas duas coisas elas se conectam. Mas antes disso, eu queria... nós nos encontramos... Eu encontrei com vocês, todos os meus alunos do quinto semestre, na segunda-feira, para que a gente pudesse falar sobre o nosso retorno e sobre o manual de biossegurança, que na verdade no manual são normas de biossegurança que fazem aí parte das recomendações, né? Então, são recomendações que devem ser seguidas. E aí a gente falou sobre essas recomendações e a gente não tinha ainda a certeza de quando nós iríamos retornar. Agora nós já temos uma data que será dia 14/9. Então, a gente se encontra passando essa segunda-feira na outra, tá pertinho, e aí eu vou conhecer vocês e vai ser muito bacana. Mas, além disso, a gente já tem uma atividade clínica planejada para isso. É uma recomendação que, caso vocês não tenham visto lá na Moodle, vocês possam, quem está me assistindo agora, tanto em casa ao vivo, quanto no vídeo gravado, que vocês possam deixar o material de vocês estéreo e pronto. Material de o material da clínica de adequação do meio bucal, que não é só periodontia, é muito mais que isso, mas todo o material da disciplina de adequação do meio bucal para a segunda-feira, para que a gente possa realizar o início das nossas atividades práticas. Então, para isso, você tem que se planejar, você tem que ir até a instituição, você tem que já se inteirar do que você precisa em relação à biossegurança para que você entre nas dependências da central de material de esterilização, na parte de descontaminação e de montagem do seu material para ele poder entrar no ciclo de esterilização. Então, já olhe no manual o que você precisa e possa se dirigir antecipadamente para o dia 14, você está com todo o seu material e já não perder essa atividade prática, tá? Então, dito esse recadinho da outra disciplina, vamos começar a nossa disciplina. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ou a gente já pode começar? Ok, quem cala consente. Vamos nessa. Beleza. Pessoal, seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês, na aula passada, que eu fiz uma associação falando que vamos esquecer que o Brasil é um país enorme. Vamos esquecer que o Brasil é esse país grande que a gente tem essa dificuldade na saúde. Vamos supor que o Brasil inteiro é o quê? É uma empresa de reparos, uma empresa de serviços técnicos, tá? E quando a gente fez essa associação no começo da nossa aula passada, eu virei e falei para vocês que se vocês quisessem expandir os negócios de vocês, como é que vocês iriam fazer? Qual seria a melhor maneira? E aí muitos de vocês começaram a levantar hipóteses. E uma delas foi fazer uma pesquisa com a população para saber, fazer a pesquisa com o seu público para que você possa saber o quê? Para que você possa saber o que o seu público quer. E é mais ou menos isso que nós temos também na saúde. Para que você possa melhorar a saúde, simplesmente não adianta você achar na sua cabeça, não. A população precisa de cirurgia plástica. Será que a população precisa de cirurgia plástica? Será que esse é o principal problema? Será que existem outros? E aí, a gente começou a perceber a importância do que nós chamamos de levantamentos epidemiológicos. Lembrando, para você, que a gente chama tanto de levantamentos epidemiológicos ou inquéritos. Só que o grande problema é porque isso é uma fatia transversal, é só uma foto daquele problema. E que precisam ser batidas várias fotos para você montar uma estratégia, né? Mas eu quero agora lembrar para vocês, e aí a gente falou na aula passada e falou de todos os levantamentos epidemiológicos que existiram a nível nacional em toda a nossa história. Então a gente começou em 1986, quando ainda estávamos na ditadura militar, no período ditatorial, e a gente estava num processo de redemocratização, e fomos até 2010, com o SB Brasil 2010. E eu também falei para vocês que nós iríamos ter, estava planejado, dentro da Política Nacional de Saúde Bucal, o SB Brasil 2020, que a gente, óbvio, recebe com muita felicidade. A gente explicitou aqui todos os benefícios que um levantamento pode trazer.
Agora, a gente precisa falar de algo que é maior. Já que vocês já entenderam o que é levantamento, eu vou trazer um pouquinho dos resultados desses levantamentos. Se vocês perceberam, na aula passada, eu falei de características políticas, históricas e metodológicas de cada um desses estudos que nós vimos. Hoje, eu vou trazer exatamente o resultado. Aí eu pergunto para você, se eu virar e falar agora, pessoal, hoje, em 2010, existem qual é a porcentagem da população, por exemplo, que tem problemas na oclusão que necessitam de tratamento ortodôntico? Ah, Fabrício, mas qual é a importância disso para mim? Existe uma grande importância para a saúde pública. Por quê? Porque se for identificado um número X de pessoas necessitando usar aparelho ortodôntico, nós temos que mudar o nosso serviço de saúde, como nós falamos na aula passada. E como nós vamos mudar o nosso serviço de saúde, você que quer ser ortodontista pode ter no futuro campos de emprego. E além disso, você também pode entender que parte daquela população, ela pode acabar indo para o serviço particular. Então, você precisa ter uma noção de qual é a fatia da população que tem problemas oclusais que precisam de tratamento ortodôntico, para você saber, cara, essa fatia populacional que precisa de tratamento ortodôntico, de adolescentes, crianças e adultos jovens, ela está cada vez mais aumentando o uso de aparelhos ortodônticos, tanto pelo serviço público quanto no serviço privado. Será realmente que eu vou entrar para a ortodontia ou não vou entrar para a ortodontia? Então, pessoal, essas pesquisas que a gente vai estar falando, se você começa a pensar em odontologia, não somente como uma disciplina chata de saúde bucal que você precisa fazer agora, e sim como você estudar a característica da população que daqui a alguns anos você vai atender, seja no serviço particular, seja no serviço público, a gente está falando de pesquisas que elas fizeram avaliações tanto na zona rural quanto na zona urbana, e a gente fez, e também foram feitas pesquisas com pessoas de diferentes classes sociais. Então, a gente precisa ter um panorama do Brasil como um todo, e é isso que eu vou mostrar para você hoje, para que você possa entender como é que é esse panorama. E você sabendo como é que a sua população vai fazer com que você possa, sim, definir um pouco do seu futuro. Por que não? Porque quando a gente vai pensar naquele meu exemplo lá, do Brasil como sendo uma empresa de reparos técnicos, o dono da empresa vai fazer uma pesquisa e vai ver, olha, eu preciso contratar mais mecânico industrial, porque várias empresas estão necessitando de reparos, e esse é o foco que eu tenho que montar agora. E aí acontece uma coisa incrível. Como ele tem o resultado dessa pesquisa, ele faz o quê? Ele faz uma ação modificadora. Esse processo de ver que eu tenho uma situação, parar, planejar uma pesquisa, ou um inquérito, ou um levantamento, depois desse levantamento gerar uma ação que vai tentar resolver o problema, o processo inteiro nós vamos chamar de vigilância, tá? Então, em palavras, em um exemplo simples, a gente consegue entender que a vigilância vai ser uma etapa, várias etapas, em que o levantamento, a pesquisa é só uma. Se eu tirar o meu exemplo dessa empresa e trazer para o Brasil, para a saúde, eu falo que o levantamento epidemiológico é a primeira parte da vigilância em saúde, e a vigilância em saúde é um plano maior, em que o meu objetivo final é gerar dados para que ocorra uma alteração nas políticas públicas de saúde e você tenha uma ação no final. Uma ação, se eu tenho problemas oclusais em 20 a 30, 40% da população e elas necessitam de aparelhos, a Política Nacional de Saúde Bucal precisa colocar lá no fim, lá na ponta, que é necessário a criação de CELs com vagas para ortodontistas e oferecer o serviço odontológico de colocação de aparelho ortodôntico na população, porque ela tem problemas oclusais que precisam ser realmente tratados. Então, é dessa maneira, e é com esse conceito que a gente vai trabalhar agora, o conceito de vigilância em saúde, que é algo acima do levantamento epidemiológico, que é uma das fases desse levantamento, que é uma das fases da vigilância em saúde como um todo. Então, vamos para a nossa apresentação, que eu estou doido para apresentar para vocês os resultados
de todos os nossos levantamentos que nós vimos na aula passada. Então, muito bom dia a todos. A gente está novamente no aula de saúde bucal coletiva número 2. Vocês já me conhecem, meu nome é Fabrício Delamare. E para quem não me conhece ainda e está caindo nessa aula agora, muito prazer. A gente vai falar um pouquinho hoje ainda sobre os levantamentos. Então, a gente falou na aula passada um pouco sobre os levantamentos epidemiológicos de saúde. E quando a gente falou sobre os levantamentos epidemiológicos de saúde, pessoal, a gente se debruçou e se detalhou sobre quais eram as características metodológicos desses estudos, o que é que eles acertaram e o que é que eles erraram, quais eram as características positivas, quais eram as características negativas e o que é que todos esses levantamentos eles traziam para a gente em relação a resultados, a gente não falou. E a gente vai falar agora. Eu preciso que vocês, como cirurgiões dentistas, possam ter uma verdadeira noção de como é a situação de saúde bucal do brasileiro. Vocês, daqui a 2 anos e meio, vão estar com o título de dentistas atendendo toda essa população. Então, vocês precisam ter uma noção de como é que era essa população antes, como é que é essa população agora, e o melhor, como é que é a projeção dessa população para o futuro. Qual é o futuro da saúde bucal odontológica? Através dos levantamentos, a gente consegue ter poucas projeções, mas sim, podemos ter. Então, vocês já sabem da nossa aula passada, e isso, sem dúvida, tem que estar na cabeça de cada um de vocês. Se, por acaso, vocês ainda não absorveram essa informação, nós tivemos 4 levantamentos epidemiológicos nacionais em saúde bucal. Fabrício, tiveram outros? Pessoal, sim, tiveram. Se eu colocar lá na hora da nossa avaliação, só existem 4 levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, verdadeiro ou falso? Vocês vão marcar o quê? Muito bem, vocês vão marcar falso. Por quê? Porque, na verdade, existem vários levantamentos epidemiológicos no Brasil sendo feitos a todos os momentos. Mas se eu perguntar, só existem 4 levantamentos epidemiológicos em saúde bucal a nível nacional. Sim, olha ali a bandeirinha do Brasil. A nível nacional. A nível nacional, nós temos só 4. E quais são eles, Fabrício? 1986, 1996, 2003 e 2010. Então, nós temos esses 4. E a gente está reprisando isso porque você que assistiu a aula passada, a gente tinha várias e várias informações para falar na aula passada. Agora, que você já tem um panorama geral, eu posso sim cobrar de você que você tem que saber que o primeiro foi em 86, depois nós tivemos o de 96, depois o SB Brasil de 2003 e o SB Brasil de 2010. Então, a partir de que momento a gente tornou o nome SB Brasil? A partir de 2003. E aí nós tivemos o último de 2010. E qual era a projeção, Fabrício, para um próximo? A projeção para um próximo era agora, nesse ano de 2020. Isso também é informação que o meu aluno do 5º semestre de saúde bucal precisa saber, que o SB Brasil 2020 era para acontecer agora esse ano, caso não fosse a pandemia. Tá? Então, a gente já falou muito sobre isso na aula passada e a gente precisa deixar claro que as diferenças metodológicas foram importantes para que a gente... elas são importantes e, infelizmente, elas acontecem. Então, em levantamentos epidemiológicos, essas diferenças, elas acontecem. E a gente viu lá, quando a gente estava falando sobre delineamento dos estudos, e quanto menos diferenças metodológicas nos estudos, mais fácil de eu comparar. Então, se eu uso critérios diferentes, como é que eu vou comparar essas duas medidas? Quando você usa critérios similares, parecidos, é muito mais fácil. O que a gente teve no Brasil? Se eu falar para vocês, se eu colocar lá a nossa avaliação, os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal no Brasil tiveram metodologias similares, parecidas, fazendo com que nós tivéssemos uma rica rede de dados que poderiam ser comparadas umas com as outras. Verdadeiro ou falso? E aí de casa você me responde falso. E você que está assistindo essa aula online, essa aula gravada, você também responde falso. Porque, frente à nossa aula passada e frente à nossa aula de hoje, a gente já provou por A mais B que as metodologias eram completamente diferentes. Salvo engano, vamos dar já uma olhada para a gente recapitular como é que eram essas metodologias. Então, vamos lá. A gente teve 1986, 1996, 2003 e 2010. Então, se eu perguntar quais foram os anos, vocês também deveriam saber. Teve 86, 96, 2003 e 2010. Mas mais que isso, eu exijo mais que isso de vocês. Eu exijo que vocês possam ter uma noção em que momento político cada um desses
desses estudos eles estavam. Então, vamos lá, vamos primeiro com calma, vamos começar por 1986. Eu preciso dizer para você que a gente passou por um período de redemocratização em 1988. Então, se o período de redemocratização foi 1988, em 1986 a gente ainda estava num período de transição entre a ditadura militar e o período de nova democracia, de redemocratização. Então, em 1986 a gente teve o primeiro levantamento de saúde bucal com abrangência nacional. E a gente estava nesse período de fim da ditadura. Beleza. 10 anos depois, nós tivemos o quê? Nós tivemos o levantamento de 96, que veio, obviamente, 10 anos após, e nós estávamos politicamente no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Quando nós chegamos em 2003, nós tivemos o primeiro SB Brasil. Era para ser chamado como, Fabrício, esse levantamento de 2003? Ele, na verdade, começou no fim da década de 90 e começo dos anos 2000. E ele era para se chamar SB 2000. Só que isso não aconteceu. Por quê? Porque ele teve vários problemas entre organizacional e financeiro e acabou gerando, então, o SB Brasil 2003. Foi no fim do mandato do Fernando Henrique Cardoso, do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso e o primeiro mandato do presidente Lula, tá? Já em 2010, nós tínhamos, frente ao primeiro, mais de 2 décadas de diferença, fazendo, então, com que ocorresse uma grande bagagem frente ao primeiro levantamento em relação à experiência de toda a comunidade científica e de toda a sociedade bucal coletiva como um todo. E aí a gente estava no segundo mandato do presidente Lula, aqui está errado, eu coloquei FHC, perdão, é Lula, então, por favor, né, o FHC não retornou, então o Fernando Henrique Cardoso, ele ficou até o fim de 2000, e aí depois o presidente Lula assumiu, então ali em 2010 é o segundo mandato do Lula. Mas, Fabrício, em relação à metodologia, por que você falou que a metodologia ela é tão diferente e faz com que a gente não possa ter uma comparação exatamente fiel? Então, pessoal, olha só, o primeiro levantamento a gente teve só na zona urbana e foram 16 capitais. O segundo foram 27 capitais. Mas, pasmem, só foi avaliado, como vocês já sabem, crianças de 6 a 12 anos. O anterior tinha avaliado várias faixas etárias. Em 2003, a gente teve zona urbana e zona rural. E a gente teve idades desde bebês até os idosos, contemplando 250 municípios, que foi o chamado SB Brasil, o primeiro SB Brasil que ocorreu em 2003. E aí, em 2010, a gente teve um número menor de municípios e ficou só com a zona urbana. Novamente, foram 177 municípios. Então, a gente teve uma diminuição do número. E 5 grupos etários foram avaliados. A diferença entre 2003 e 2010, uma das grandes críticas, é que a maneira como a bioestatística faz a interpretação dos dados para saber se aquela amostra que eu estou pesquisando consegue representar a população, não estava tão adequado em 2003. Só que em 2010, eles readequaram para uma metodologia com uma bioestatística que aquela amostra poderia ser mais representativa. E aí, esse estudo de 2010, ele é considerado, então, um estudo que tem uma metodologia mais acurada. Logo, os mais parecidos um com o outro é o de 2003 com o de 2010. Os outros, eles têm características metodológicas bem diferentes, tá? Então, volta. Nós já sabemos que existe diferenças importantes na gravidade, na prevalência das doenças bucais quando a gente está comparando a zona urbana com a zona rural. Não é o nosso estudo, o estudo do Brasil, que disse isso. Já existiam vários outros estudos que eram estudos realizados por até organizações internacionais que realizavam estudos dentro do Brasil para traçar um panorama epidemiológico de todo mundo,
que já contava isso para a gente, que não eram levantamentos epidemiológicos nacionais em saúde bucal, eram locais, mas pegavam parcelas das populações brasileiras, tanto de zona rural quanto de zona urbana. E a gente já sabia que, antes desses levantamentos, antes dos levantamentos de 2003 e 2010, nós já sabíamos que, é claro, aquele achismo de que dentro da cidade, dentro da zona urbana, você tem uma diferença de saúde em relação à saúde bucal, ou seja, eu tenho que na zona urbana eu possivelmente tenho uma saúde bucal melhor do que na zona rural, esse achismo, esse conhecimento popular, ele na verdade foi comprovado muito antes dos SB Brasil 2003 e 2010. Então é óbvio que não tem como a gente comparar os levantamentos de saúde bucal que são dentro da zona urbana e da zona rural com levantamentos que são só da zona urbana, porque obviamente eles vão ter aí gravidades e prevalências de doenças bucais completamente diferentes, a gente não consegue comparar os dois. Então, a gente já tem que falar para vocês que hoje nós vamos fazer comparações em relação aos dados de todos esses 4 levantamentos, mas que algumas vezes, a gente vai falar aqui, esses dados não podem ser tão bem comparados justamente por isso, porque a zona urbana e a zona rural era utilizada como alvo da pesquisa em um, e nos outros era só a capital. Então, a gente não tem como fazer uma verdadeira comparação. Então, toda vida que a gente comparar, coloque na cabeça de vocês que tem uma ressalva de que esses dados não podem ser tão bem comparados assim. Então, outro problema é que, metodologicamente falando, às vezes alguns agravos de saúde eles foram avaliados em uns e nos outros não. Então, por exemplo, se a gente for pegar oclusopatias, ele foi avaliado, se eu não me engano, em 96, foi avaliado em 86, mas em 96 não foi avaliado. Os aspectos socioeconômicos, eles, por exemplo, não foram avaliados em 96, que é uma grande crítica ao estudo de 96. Então, às vezes, eu vou falar para vocês sobre algumas características, mas para comparação, eu não tenho 4 medidas. Eu tenho só 2 ou só 3. Por quê? Porque nem todos eu não tenho dados sobre aquele agravo, sobre aquela patologia de todos os anos. Eu tenho só de alguns. Beleza, então, Fabrício, quais são, fazendo um sumário geral aí de todas as alterações que esses estudos avaliaram, como é que eu posso tentar aí fazer um panorama mais ou menos de o que é que a gente pode extrair de uma maneira panorâmica de todos os 4. A gente vai falar então, pessoal, hoje sobre como é que o Brasil, o país que você vive, que você vai atender os seus pacientes daqui a pouco está, e estava no passado, em relação a cárie aos 12 anos, cárie a adultos e adolescentes, doenças periodontais, necessidade de prótese e oclusopatias. Esses são alguns índices, esses são alguns objetos de estudo que têm alguns índices de saúde, e esses índices de saúde eles vão conseguir trazer para a gente um panorama de como é que está a saúde da população brasileira atualmente e no passado em relação à sua saúde bucal. Então vamos nessa. Vamos começar com a cárie aos 12 anos. Então é óbvio que a gente já falou sobre isso e vocês já sabem que a cárie aos 12 anos é para que a gente possa avaliar a cárie aos 12 anos, eu preciso de um indicador de saúde. Esse indicador que a gente vai utilizar vai ser um indicador internacional para comparações do perfil de cárie dentária que é utilizado em todo o mundo, e ele é considerado realmente um padrão ouro, que na verdade seria o CPOD, que é dentes cariados, perdidos e obturados. Tá? Então, em relação ao CPOD, a gente precisa admitir que ele está presente na maioria dos seus estudos, e nós, pessoal, somos uma especialidade, nós somos uma área dentro da saúde que é bastante clínica. Então, a gente percebe que existe realmente uma necessidade nossa, como dentistas, e vocês, futuros dentistas, de sempre ter aquilo clínico. E hoje nós sabemos que para que você possa avaliar a cárie aos 12 anos, e as pesquisas epidemiológicas trazem isso, não é só em relação a como é que os dentes, a quantidade de dentes cariados, perdidos e obturados, esse dado, ele
antigamente era utilizado realmente como padrão ouro. Hoje em dia existem outras características que estão associadas que são fatores de exposição para a cárie, como a alimentação, como a condição socioeconômica, quando as alterações psicológicas, estruturas familiares. Então a gente tem a gente tem vários outros tipos de exposições, meios de exposição fatores de exposição que esse indivíduo de 12 anos pode estar exposto, que possa estar gerando essa cárie, que possa explicar e nos dar uma justificativa, nos dar um panorama por que aquilo ali acontece, não simplesmente a gente mensurar só quantos dentes estão cariados, perdidos e obturados. Essa é a saúde bucal atualizada, moderna, odontológica. Na verdade, aqui, quando a gente traz só o CPOD, a literatura fala que é muito pobre a gente querer avaliar a doença cárie só no seu nível de clínico. Os dentes cariados são esses, os perdidos são esses e os obturados são esses, e agora eu posso traçar um panorama da situação. Se, na verdade, quando você vai dar uma olhada nas populações que têm uma condição socioeconômica melhor em países desenvolvidos, esse índice é baixíssimo, e aqui, nos nossos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ele é bem mais alto. Então, muita coisa ainda precisa ser estudada para que a gente possa fazer realmente uma explicação de como é que a cárie ela atua nos indivíduos, e não simplesmente um índice clínico. Dito isso, a gente sabe que o dado que a gente tem é o quê? É o CPOD. Então, a gente vai aqui avaliar só o CPOD. Fiz a minha ressalva de que vocês têm que saber que para explicar a cárie, principalmente na infância, é preciso muitos outros elementos, muitos outros fatores de exposição, mas a nossa pesquisa, durante os nossos levantamentos, foi visto somente o CPOD. Então, se foi visto somente o CPOD, a gente vai avaliar só o CPOD. Então, ele é usado como referência para avaliar o ataque da cárie dentária nos primeiros anos da dentição permanente. Lembrando que a gente também tem o índice para o CPOD alterado nos dentes descidos. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando só da dentição permanente e, no caso dos 12 anos, nos primeiros anos. Então, no Brasil, o CPOD ele começou a ser usado desde 86. Então, ponto positivo para o primeiro estudo lá de 1986. E aí, se a gente for pegar um gráfico de como é que os estudos eles estão sendo formulados desde 86 até aqui em relação a CPOD, a gente tem esse gráfico aí. Eu quero que vocês observem com atenção para que a gente possa explicar o gráfico para vocês. Então, pessoal, toda vida que vocês forem ver o gráfico do CPOD, ele vai aparecer dessa maneira. O mais escuro para o mais claro. O mais escuro são os dentes cariados. O intermediário é o obturado. E o último são os perdidos. Tá? Com a corzinha mais clara são os dentes perdidos. Então, a gente pode observar que em 1986, e agora eu quero que vocês olhem o meu mouse, ó. Em 1986, nós temos um grande índice de elementos cariados, porque essa primeira barrinha é bem grande. Depois, nós temos os obturados. E, por último, nós temos os perdidos. Beleza. Então, nós temos um alto índice. Mas mais que isso, pessoal, a Organização Mundial de Saúde classificou em um índice mundial o índice de CPOD do Brasil como o terceiro pior. Terceiro pior em quê, Fabrício? Em todo mundo, galera. Então, nós, em 86, fomos o terceiro pior índice mundial de CPOD. Quase que, né, medalha aí de bronze. Quase que a gente leva o ouro. Em 96, a situação mudou. A gente teve uma redução significativa. Dá uma olhada aqui em relação ao nosso CPOD em 96. Nosso CPOD em 96, olha só a barra da cárie como ela diminuiu. Então, se eu perguntar para vocês que existiu uma tendência de queda em idade de 12 anos da cárie através do CPOD, vocês vão marcar verdadeiro ou falso? Então, vocês já estão entendendo como é que a gente vai brincar em relação às avaliações quanto a essas duas aulas de levantamentos epidemiológicos. A gente observa um declínio, uma queda, e aí você vai marcar verdadeiro. Então, a gente teve em 96
uma redução significativa do cariado, significativa também do perdido e também dos obturados. A meta para 2000 da OMS era que a nossa média de CPOD fosse menor do que 3. Em 96, quando foi feito o estudo, quase já tinha atingido essa meta, que era, a gente ficou com 3,1 e a meta era 3, ou seja, foi uma redução drástica, significativa, muito considerável, em 96. Então, em 96, 25% da população estudada tinha o CPOD zero, e isso é realmente muito indicativo de que a saúde bucal do brasileiro de 12 anos estava melhorando. Por quê? Porque olha só como é que era em 86. Em 86, somente menos de 4% da população tinha o CPOD zero, ou seja, nem um dente cariado, nem um dente perdido, nem um dente obturado. Pessoal, em 1986, somente menos 4% da população de 12 anos não tinha nenhuma cárie, nem tinha perdido o dente, nem tinha obturado nenhum dente. Esse número subiu para 25% em 1996. Ou seja, é um crescimento, realmente é uma melhora na saúde bucal das crianças de 12 anos muito eficiente. Então, mantida a tendência, aí a gente vai para 2003. Em 2003, nós temos uma diminuição ainda maior dessa queda, a gente tinha um CPOD de 3,1, e aí a gente está evoluindo para um CPOD de 2,8, e a gente continuou mantendo essa queda de cárie e uma queda de sequelas. Quando eu falo sequelas, é o quê? Uma perda dental que ocasionou por uma cárie que poderia muito bem ter sido evitada caso tivesse feito higiene oral, instrução de higiene oral e aplicação de flúor dentro das escolas ou dos consultórios de escolas, ou então dos próprios postos de saúde. Então, em 2003, a gente ainda teve um aumento. 30% das crianças de 12 anos, elas tinham CPOD zero. Ou seja, quase um terço das crianças de 12 anos estavam sem cárie, sem perda dental e sem obturação. Isso era incrível. É um dado remarkable na saúde. Aí nós fomos para 2010, que nós temos uma redução ainda mais expressiva. Então, a redução em 2010 também sai de 2,8 para 2,1 no CPOD, é uma redução expressiva sim. Quando a gente compara 96 com 2003, a gente tem uma manutenção, mas de 2003 para 2010 nós temos uma redução. Então, estima-se que 1,6 milhão de dentes tenham sido preservados frente às comparado, então, com os anos anteriores, frente às medidas de saúde. E aqui, pessoal, é onde a gente consegue avaliar a vigilância como um todo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a fase 1 da vigilância, que são o quê? Os inquéritos, os levantamentos, apontaram um caminho. E aí foram feitos alterações na política nacional para que o governo pudesse gerar políticas objetivas que alterassem o serviço de saúde e, assim, dar mais saúde para a população e melhorar esses índices. E isso é o plano completo de vigilância em saúde, que é você fazer o inquérito, identificar, continuar fazendo o controle dessa doença, fazer alterações nas políticas públicas para que esses serviços possam ser alterados, e quando esses serviços forem alterados, a gente finaliza com uma alteração da política como um todo e a reutilização dos levantamentos. Tem que reutilizar os levantamentos para continuar avaliando. É um trabalho que nunca vai parar. Mas, pessoal, a cárie em 12 anos, ela tem algo que é muito interessante da gente observar, que vai servir de pauta para a nossa aula do começo até o fim, que é o quê? Que são as representações em relação às regionalidades. Então, nós temos aí nesse gráfico, eu quero que você observe, o gráfico traz para a gente norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste e a média do Brasil como um todo. E a gente tem 96, 86, 2003 e 2010. E aí, vamos dar uma olhada, pessoal, em relação ao norte e nordeste. Então, o norte é o primeiro, tá? O norte, ele estava com 7,5 no começo. Depois foi para 3,2.
Agora, vamos comparar com o Sul. O Sul, ele começou com 6,3, mas depois a queda dele foi para 2,1. Então, quem teve uma queda mais expressiva foi a região Sudeste. Então, a região Sudeste, ela consegue ter médias mais baixas de índice de CARI aos 12 anos, ou seja, médias mais baixas de CPOD aos 12 anos, quando comparado com o Norte e Nordeste. Aquilo que eu falei para vocês, a gente desconfia, a gente sabe que outros estudos no mundo inteiro fazem uma associação entre uma diminuição da sua condição socioeconômica com uma saúde bucal mais deficiente. Só que agora, pessoal, nós temos provas concretas de que isso realmente existe. Não é só mais um achismo, existem estudos que comprovam isso. Lembrando que a gente sabe que comparar esses 4 estudos metodologicamente não é a melhor coisa, mas é o que a gente tem. Então, a partir de agora, se alguém perguntar para vocês como é que é a cárie na infância, aos 12 anos, você sabe que o CPOD, ele está em declínio nas crianças, então existe nas crianças de 12 anos um controle da cárie, mas, apesar de ter esse controle da cárie, o que é que nós temos? Nós temos que a região Norte e Nordeste ainda apresenta médias altas, enquanto a Sul e Sudeste apresenta médias bem baixas, comparado a países do estrangeiro, que são países desenvolvidos, diferente das médias que nós temos em Norte e Nordeste, que apesar de terem caído e estarem no nível de controle da doença cárie na infância, mesmo assim, ainda são índices altos que não caíram tanto como a Sudeste. Existe uma tendência para o controle da cárie em relação às crianças de 12 anos, mas, mesmo assim, nós ainda temos uma queda que é mais discreta quando você compara com as quedas do Sul e Sudeste. Então, nós temos essa desigualdade regional. Então, ocorre declínio, pessoal, em todas as regiões, mas esse declínio é muito maior no Sul e Sudeste do que em outras regiões. Tá? Então, a gente falou num panorama em relação a todos os anos, em relação a cárie aos 12 anos. E, no fim das contas, nós aprendemos que existe o declínio da cárie em criança aos 12 anos, mas que existe uma desigualdade regional em relação a esse declínio. No Sul e Sudeste, esse declínio é muito maior, e no Norte e Nordeste, esse declínio é um pouco mais discreto, é um pouco mais tímido. Agora vamos falar da cárie em adultos e adolescentes, para que a gente possa também traçar esse mesmo panorama. Então vamos nessa. Não assusta, a gente agora tem esse outro gráfico. O gráfico continua sendo o mesmo, tá? A parte de baixo eu tenho os dentes, aí você responde para mim, cariados. A parte do meio eu tenho os obturados, e a parte de cima, que é branquinha, que é mais clara, são os dentes perdidos. Se a gente for avaliar, a gente vai avaliar de 86, pula 96 e vai para 2013 e 2010. Aquele problema que eu falei lá no começo da nossa aula. Nós não temos esse dado em 96. Por quê? Porque só foram avaliadas crianças de 6 a 12 anos no estudo de 96. Então, a gente vai pegar 86, 2003 e 2010. Nesses estudos, pessoal, a gente tem que... Olha como era alto em 86. A cárie, ou seja, o CPOD, nos adultos e adolescentes em 86. 12,7. A queda foi brusca para 6,2 em 2003. E muito maior ainda em 2010, quando a gente foi para 4,2. Mesmo assim, pessoal, mesmo sabendo que a gente teve um declínio enorme, ainda é um índice considerado muito alto pela Organização Mundial de Saúde, você ter 4,2 em CPOD de adultos e adolescentes. Tá? Então, a redução em mais de 30% foi de 2003 a 2010, ou seja, de 2003 a 2010, a gente teve aí uma redução de 30%, de mais de 30%. Se a gente for considerar só o cariado, que é o pretinho, que é o da base, essa redução foi de até 40%. E se a gente for parar para observar mesmo, pessoal, dá uma olhada como agora a gente começa a observar que o número de dentes cariados
ele começa a diminuir, o número de dentes perdidos também começa a diminuir. Ou seja, existe uma direta relação entre eles, mas mais que isso. A gente começa a entender que o maior número de tratamentos menos mutiladores e mais conservadores, ou seja, tratamentos mais preventivos ou tratamentos clínicos, que eles pudessem ser tratamentos que nós chamamos de tratamentos terapêuticos curativos, mas que, ao mesmo tempo, eles eram tratamentos que não eram mutiladores. Então, cada vez mais estavam sendo realizados tratamentos mais conservadores e menos mutiladores. E isso faz com que o panorama mude completamente. Quando você tem 1,9 de elementos dentários perdidos caindo para 0,4 em 2010, a gente realmente consegue ver aí que vários elementos dentários foram salvos como? Através de tratamentos mais conservadores, ou seja, menos extração e mais endodontia, menos extração e mais periodontia, menos extração e mais procedimentos restauradores, menos extração e mais vários outros procedimentos que nós vamos chamar de conservadores frente às extrações para fazer com que esses elementos dentários possam ficar na boca e, além disso, que eles possam ter saúde. Eles possam ser rígidos. Então, o índice que a gente viu anteriormente era o índice em relação aos adolescentes, tá? Agora vamos dar uma olhada em relação aos adultos, já que a gente está focando só nos adolescentes e adultos, já que a gente já viu as crianças de 12 anos. Já vimos também os adolescentes. Vamos dar uma olhada nos adultos. Esse índice, pessoal, é de 35 a 44 anos. Ele era de 22,5 de CPOD e, em 2010, ele passou a ser 16,7. Nós tivemos uma queda, mas essa queda é um pouco menos expressiva. Mas, se nós formos olhar somente para os perdidos e os obturados, nós temos uma inversão. Então, observem aqui. Olha só, pessoal, quanto branco nós temos em 86. Muito ou pouco? Aí você me responde de casa. Em 86 tinham muitos brancos. E o branco quer dizer o quê? Dentes perdidos. Então, em 86, a nossa população de 35 a 44 anos perdia muitos dentes. Só que agora, ela perde menos dentes, porque em 2010 o branco diminui, mas os dentes obturados, eles aumentam, que é o do meio, que é o cinza. Então, isso nós chamamos de uma inversão dos dados. Ou seja, o dado que é mais prejudicial, que é o de dentes perdidos, começa em 86 bem alto, e ele começa, pessoal, a ser cada vez diminuído. E em 2010, ele acaba sendo bem reduzido, fazendo o quê? Fazendo com que nós tenhamos uma situação que nós chamamos de inversão dessa pirâmide. Então, os adultos, eles estão tendo menos cáries, e quando eles têm essas cáries, elas são tratadas, e elas são tratadas de forma conservadora, parecido com o que a gente viu com os adolescentes. Só que, além disso, a gente tem uma quase inversão desses dados. A gente tem quase uma inversão dos perdidos com os obturados. E isso é muito bom, porque esses tratamentos conservadores acabaram fazendo com que a gente tivesse uma diminuição do quê? E aí você responde, diminuição dos tratamentos mutiladores, uma diminuição das perdas dentárias. E acaba gerando também essa inversão no nosso CPOD, de 86 para 2010. Então, os adultos eles estão tendo menos cáries, e quando elas estão presentes, elas são tratadas de uma forma mais conservadora. Mas, novamente, mesmo assim, ainda são muito altos. Só que ainda existe outro problema. Além da gente saber que esses índices, apesar de estarem modificando o seu padrão, ainda são muito altos, eles também têm desigualdades regionais que foram encontradas. Eu já falei para vocês em relação à cárie nas crianças, que elas têm uma desigualdade regional. Todos os índices caíram, mas o sul e sudeste caiu mais e o norte e nordeste caiu menos. Aqui, a região sul e sudeste é também do mesmo jeito, ela segue com um declínio muito maior. Então, hoje, a gente tem um enfrentamento em relação à dentição permanente, à cárie na dentição permanente. Pessoal, se antes a gente tinha uma situação em que
o objetivo principal das educações em saúde bucal na redemocratização era cuidar da saúde das crianças para que no futuro elas não tivessem cárie, não tivessem perdas dentárias e problemas bucais. E aí, naquela época, você não tinha um plano nacional de saúde bucal. Eu estou falando na redemocratização, tá? Então, eu estou falando em fim de 86 para o início da década de 90. O SUS, ele tinha sido criado, mas ainda não existia um plano nacional de saúde bucal, não existia uma política pública específica para isso. Só foi acontecer depois dos dados dos primeiros levantamentos. Então, até lá, a gente tinha algumas ações que eram realizadas. Uma delas era o quê? Era ter ações de saúde bucal coletiva nas escolas. Isso era muito comum. Existia um programa de educação de saúde bucal e de tratamento de saúde bucal nas escolas. Se por acaso você for do interior, ou então você já tiver acompanhado essa época, você vai saber que existiam algumas escolas que tinham, no passado, hoje não mais, algumas escolas públicas que tinham dentro dela um consultório odontológico, em que um dentista era pago pela prefeitura para que ele pudesse atender as crianças. Isso era muito comum em épocas passadas, e, na verdade, isso era uma política nacional. Mas não era bem uma política nacional no papel. Era, sim, alguns programas de enfrentamento à cárie na infância. Hoje nós temos uma situação diferente. Hoje, os levantamentos mostram que a cárie na infância está realmente entrando num período de estabilização, mas a nossa atuação, que a gente deve agora ter um cuidado maior em relação à cárie da dentição permanente. Então, o que a gente precisa hoje é que possa ser focado nessa distribuição desigual. Então, eu falei para vocês que existe uma alteração, uma distribuição diferente em relação a como a doença se distribui. A gente sabe que a cárie nas pessoas adultas, na dentição permanente de sul e de sudeste, ela caiu mais, e nas de norte e nordeste ela ainda se mantém. E é nisso que a gente tem que focar. É nisso que a Política Nacional de Saúde e que os nossos autores do livro de Epidemiologia em Saúde Bucal trazem, que pode existir uma chamada, como os especialistas chamam, polarização perversa. O que é isso, Fabrício? Que termo é esse? Eles falam que é quando você tem um estoque maior de doenças e uma população com a pior situação econômica que depende quase que única e exclusivamente do Estado para ter saúde. E aí acaba que você tem uma polarização das doenças nessa população, nessa fatia da população que tem uma situação socioeconômica pior, fazendo com que, se o Estado se propôs a ter saúde para todos, fazendo com que, possivelmente, para que ele possa cumprir isso, você tenha muitos gastos para que isso realmente ocorra. É o caso do Brasil. É o caso do Brasil porque a gente sabe que a nossa Constituição de 1988 garante saúde para todos e que ela possa realmente dar saúde para todos através do Sistema Único de Saúde que iria ser criado a partir daquele momento. Logo, a gente depende do Sistema Único de Saúde. Todos nós podemos ter acesso, mas existe uma parcela da população que ela tem uma baixa situação, uma pior situação, uma situação precária socioeconômica, e é nessa população que está estocada a maioria das doenças de saúde bucal. E aí a literatura fala que se isso acontecer a ponto de você ter uma desigualdade maior, ou seja, somente uma fatia da população vai ter um número muito maior de doenças, você tem o que é chamado de população perversa e polarização perversa. E isso faz com que você tenha uma oneração dos cofres públicos. Isso deve ser o quê? Evitado. E aí como é que a gente evita isso? Fazendo medidas agora, tanto de prevenção, quanto políticas que possam gerar, no fim, resultados nos serviços de saúde para alterar a maneira como esses serviços são disponibilizados na população e, assim, melhorar a saúde da população. Vamos falar agora um pouquinho sobre doenças periodontais. A gente está estudando doenças periodontais e um dos indicadores que é mais utilizado para
fazer os estudos de levantamento em doenças periodontais é um indicador internacional, que é o Índice Periodontal Comunitário, que a gente vai chamar de CPI. Calma, não é aquela CPI política, relaxa. A gente vai falar do o Índice Periodontal Comunitário. Aqui está em inglês, e a literatura brasileira ainda chama o termo em inglês, CPI, tá? Mas, na verdade, se a gente fosse traduzir e tal, ficaria Índice Periodontal Comunitário, IPC. Mas CPI ou IPC seria a mesma coisa. Que tem na literatura disponível em relação ao SB Brasil 2010, tá? Tanto o SB Brasil 2010 quanto o SB Brasil 2003, eles avaliaram 4 faixas etárias em relação ao CPI, que é o Índice Periodontal Comunitário. E aí, em 2010, a gente tem um típico padrão de doença. Esse gráfico parece complicado, mas olha aqui comigo para que você possa entender como é simples. Aqui eu tenho uma porcentagem no lado esquerdo, na minha linha vertical, e na minha linha horizontal eu tenho os anos, tá? Aqui, o que está de pretinho são os dentes rígidos. Quando vai ficando mais branquinho, piora a situação, porque você vai adicionando sangramento, cálculo, bolsa, até chegar ao dente não existir. Ou seja, ele foi extraído, e isso obviamente é maléfico. Então, olha só como o padrão é diferente. Quando você tem 12 anos, ele é mais pretinho e menos branquinho. Ou seja, ele tem a maioria dos dentes são rígidos, e aí alguns têm alguns problemas periodontais, e poucos são excluídos, ou seja, foram extraídos. Vamos comparar com 65 a 74 anos. A maioria dos dentes, eles foram excluídos. E poucos dentes que ainda restam na boca, eles têm alguns problemas realmente periodontais. Então, o que a gente observa com esse CPI de 2010? A gente observa que o índice periodontal comunitário, ele é típico do padrão da doença periodontal que ocorre em função da idade, em que no começo você tem um número maior de dentes rígidos e alguns problemas periodontais, mas poucas perdas dentárias, e no final você tem um grande número de perdas dentárias e, apesar desse grande número de perdas dentárias, os dentes que ainda estão ali na boca, eles ainda assim têm algum tipo de doença periodontal. Então, se eu perguntar para vocês, e aqui é onde eu quero que vocês fiquem bem atentos, se o CPI de 2010 traz um padrão típico da doença periodontal, em que, com o aumento da idade, ele acaba piorando o padrão do índice, você vai responder se é verdadeiro ou se é falso. Você vai responder que é verdadeiro. Por quê? Porque você entendeu que realmente o índice piora, pois os dentes rígidos, eles diminuem, e os dentes perdidos, eles aumentam, e também aumenta o número de doenças periodontais nos dentes restantes. Você matou a pau e acertou a nossa questão. Beleza. Então, pessoal, esse declínio acontece, obviamente, no grupo dos mais idosos. O declínio quando eu falo declínio em relação ao índice, fazendo com que o índice possa ficar mais pobre. Então, nos grupos, você já tem um aumento significativo de dentes excluídos, de sextantes excluídos, que é o que ele calcula os sextantes, de sextantes excluídos tanto no grupo de 65 a 74, mas também no grupo de 35 a 44. Isso não é exclusividade do grupo mais idosos. O grupo intermediário de adultos jovens, na verdade, de 35 a 44 anos, ele já tem aí um percentual de dentes perdidos significativo. Então, se a gente for... Olha que absurdo, galera. Se em 2010 o CPI nos mostrou que 1/3 dos adultos tem quase 90%, 1/3 dos adultos, tá? Perderam um sextante inteiro, e 90% dos idosos têm ausência de um sextante. Ou seja, isso realmente é um índice alarmante. Então, 1/3 dos adultos, em 2010, dos indivíduos pesquisados, eles, quando são adultos, na faixa de 35 a 44 anos, eles têm essa perda de um sextante inteiro, e 90% dos idosos, quase,
eles têm aí a perda de um sextante. Então, isso é muito significativo, mostrando que um padrão em que nós temos dentro da nossa população brasileira, que a gente vai falar um pouquinho nas nossas próximas aulas, depois que passar a ver um de vocês, vocês vão ver que a gente vai falar um pouco sobre esses índices de maneira mais detalhada, frente a cada doença, e vai fazer leves comparações com outros países. E aí vocês vão ver, pessoal, a discrepância, que esses dados, eles não funcionam assim. Mas, por hora, eu quero que você entenda que a parte pretinha é o ígido, e a parte branca são os dentes perdidos, e os cinzas, que vão mudando a tonalidade, são as doenças periodontais. E aí a gente consegue observar que existe um padrão de 12 anos até de 64, de 65 a 74 anos, para que você tenha uma perda dental. E, além disso, dados como esse, 90% dos idosos, quase, eles vão ter aí pelo menos um sextante ou mais que foi extraído completamente. Ok, a gente falou um pouquinho sobre as doenças periodontais, vamos falar sobre a necessidade das próteses. E aqui a gente tem um parênteses. Então, foram avaliados somente a necessidade da prótese nos SB Brasil 2003 e no SB Brasil 2010. Só que aí tem uma grande diferença metodológica. E olha como a metodologia importa. Saca só, você vai lá, você é dentista e foi treinado para fazer o SB Brasil, tá? No SB Brasil 2003, você tem que marcar a opção se o paciente tem necessidade de prótese ou não. Aí você chega no cidadão e faz o seu questionário. Só que a pergunta era, o senhor usa prótese? Sim ou não? Se ele usa prótese, você vai lá e marca sim. Acabou. Esse paciente, ele necessita de prótese? Não, porque ele já usa. Em 2010 foi diferente. Foi assim, você utiliza prótese dentária sim ou não? Sim, utilizo. O senhor pode remover a sua prótese para que eu possa avaliar? E aí, a prótese, em 2010, pessoal, ela foi avaliada. Então, por mais que aquele indivíduo pesquisado já utilizasse a prótese, foi visto que muitas próteses, elas tinham realmente uma pobre condição de biomecânica, de higiene oral, e isso acabou fazendo com que elas precisassem, obviamente, de serem trocadas. Alguns pacientes cultivam prótese como se fosse gente que está com ela há 30 anos. E, obviamente, que vocês já imaginam, mesmo não tendo passado pela disciplina de prótese, que uma prótese dentária não deve ficar com o paciente durante 30 anos sem ser feita nenhum tipo de alteração, claro. Então, essas próteses, elas não poderiam ser utilizadas. Então, mesmo que o cidadão tivesse prótese, ele tinha necessidade de ser confeccionada a nova prótese. Então, a necessidade de prótese foi considerada necessária. E aí a gente tem uma diferença no padrão dos dados. Quer ver? Dá uma olhada. Aqui, pessoal, a gente tem os dados em relação à necessidade da prótese de 15 a 19 anos, de 35 a 44, de 65 a 74. Aqui, a gente teve esse quadro, essa coluna do não necessita, é que eu quero chamar a atenção para vocês. Então, de 15 a 19 anos, antes de 2003, não necessitava de prótese 73,6%. Agora, em 2010, foi 86,3%. Ou seja, não necessita de prótese, aumentou o percentual. Isso é uma coisa boa. No grupo de 35 a 44 anos, a mesma coisa. Você tinha 25% não necessitava de prótese, e agora nós temos 31% que não necessita de prótese. Mas olha o que aconteceu, pessoal. No grupo de 65 a 74 anos, não necessitava de prótese 42%, e agora não necessita de prótese 7%. Ou seja, você tem 93 quase por cento da população que agora precisa de prótese na faixa de 65 a 74 anos. O que foi que aconteceu? Em 2003, eles não necessitavam tanto de prótese, os idosos, e agora eles necessitam. O que aconteceu é porque, em 2003, se você tivesse com uma prótese na boca, marcava, ele não necessita. Então, o índice foi alto. Em 2010, quando você falou, sim, eu tenho prótese, pois o senhor pode tirar para que a gente possa avaliar, e foi avaliado e viu que aquela prótese não tinha como
permanecer na boca do cidadão, porque ela não estava mais funcional. E aí, obviamente que o não necessita diminuiu, porque o necessita aumentou. Logo, é o que explica metodologicamente essa diferença de 2003 a 2010. Eu preciso que vocês entendam isso, eu preciso que todo mundo tenha entendido. Então, a avaliação da prótese em 2010 tinha necessidade de troca dessas próteses, porque a prótese foi avaliada. Logo, o índice da não necessidade foi bem baixinho, porque muitos necessitavam. E por que eles necessitavam? Porque foi feita a avaliação da prótese e viu que não tinha como continuar. Tá? É a diferença de metodologia que acabou gerando um dado que, se não for explicado como é que metodologicamente foi colhido, você pode confundir, porque você para e pensa, cara, como é que a saúde está evoluindo para algo positivo, porque tem muito mais medidas nos serviços de saúde para aumentar a oferta dos serviços de saúde em relação a próteses também, e agora a necessidade dos pacientes de prótese aumentou de 2003 a 2010. Na verdade, ela possivelmente não aumentou, ela já era grande. Só que a maneira como se colheu a informação no passado não foi a maneira mais correta. É basicamente isso. Então, a gente viu também a necessidade da utilização das próteses, a necessidade das próteses. E isso, eu já falei para vocês na aula passada, tanto de 2003 como de 2010, fez com que o Programa Nacional de Saúde Bucal tivesse dentro das suas políticas partes da sua política voltada especificamente para a prótese e para a estrutura ortodôntica, que até alguns anos atrás, pasmem, o Sistema Único de Saúde ele não oferecia próteses, ele não oferecia o serviço de ortodontia, que é diferente do que acontece hoje. Então, além de avaliar em 2003 e em 2010 a necessidade das próteses, a gente também avaliou as oclusopatias. O que é oclusopatias, Fabrício? Em plenas 15 para o meio-dia, você quer falar um termo novo? A gente falou já na aula passada que as oclusopatias são o quê? São, na verdade, as alterações oclusais, aquelas alterações que podem gerar a posição incorreta dos dentes, que geram alteração na oclusão. Então, foram avaliados as oclusopatias em 2010 e em 2003, e para que pudesse ser avaliado, foi utilizado um indicador internacional, que é o chamado Índice de Estética Dental, tá? Que é o DAI. Então, aqui, a sigla também está em inglês, né? Dental Aesthetics Index. Então, é utilizado o DAI. Então, o DAI, como é que ele vai funcionar? Da mesma maneira que eu representei os outros, a parte pretinha é quando não tem alterações oclusais significativas, e a parte branca é aquela que tem uma grande alteração, uma severa alteração na oclusão. Então, ela afeta as crianças e os adolescentes de maneira semelhante, porque aqui eu tenho 12 anos e aqui eu tenho 15 a 19 anos. E vocês veem que o gráfico, esses 4 gráficos, olhem agora só para os gráficos, eles são diferentes ou eles são parecidos? São bem parecidos. Um é de 12 anos e o outro é de 15 a 19. Comparando os 2 anos que foram feitos, você vê que é muito semelhante. Então, a gente pode falar que as oclusopatias afetam as crianças e os adolescentes de maneira semelhante. Se eu colocar na nossa prova que os dados de 2003 e os dados de 2010 trazem que, na situação das oclusopatias, as oclusopatias afetam as crianças e os adolescentes de maneira semelhante, você vai marcar verdadeiro. E aí, sem grandes diferenças também entre os anos. Se eu for avaliar somente de 12 anos no SB de 2003 e no SB Brasil de 2010, são muito próximos. Então, não tem diferença nem entre 12 e 15 anos, ou seja, entre adolescente e criança, nem entre os próprios anos. E aí, a gente precisa olhar para o pico do nosso gráfico, para a distribuição das oclusopatias muito severas. A literatura fala que, quando você tem oclusopatia muito severa, é indicativo de tratamento imediato ortodôntico. Então, isso performa mais ou menos, com o dado de 2010, 10% das crianças e adolescentes necessitam de intervenção ortodôntica imediata. Eu estou falando imediata, não é nem aquelas que talvez possam ser indicativas, é aquelas que precisam para ontem, porque elas geram
devido às suas alterações oclusais, às vezes fatores de retenção e a criança acaba tendo cárie, doença periodontal, só devido às oclusopatias que são muito severas. Então, isso precisa ser resolvido através de tratamento ortodôntico imediato. 10% da população de crianças e adultos. A gente não está falando dos casos que é utilizado somente para estética, e sim a associação da estética e da função gerando uma oclusão muito prejudicial, ou seja, uma oclusopatia severa, seria mais ou menos, de acordo com o SB de 2010, 10% das crianças e adolescentes. Isso é um número muito grande, e para você que vai ser dentista e no futuro quer ser ortodontista, independente que você vai trabalhar no serviço de saúde público ou no serviço de saúde particular, você tem que abraçar isso como sua missão. Todo mundo quer uma profissão em que você ganhe dinheiro, que você possa ser bem remunerado, mas você tem a oportunidade de estudar. Você tem o privilégio de estudar. E o que você vai fazer com esse privilégio? É só ganhar dinheiro e capitalizar? Você não vai gerar nada para como desenvolvimento pessoal, você não vai gerar nada para que você realmente possa virar e falar, eu fiz isso aqui, eu melhorei a saúde bucal de todos os pacientes que eu estou atendendo, melhorando a oclusão dentária desses pacientes. Ou você só quer ganhar o seu dinheiro e ir embora, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Então, para que você possa entender aonde você vai chegar, você tem que entender como é que esse problema se distribui na população que você vai trabalhar. Então, não adianta de nada você ser ortodontista e você não consegue entender que 10% da população, adulto e adolescente e criança, tem oclusopatias severas, de acordo com 2010. Então, você tem um trabalho longo pela frente. Então, você tem realmente como ajudar muitas pessoas. Você tem como produzir algo produtivo que vai gerar modificação na vida das pessoas. E isso, para algumas pessoas, para alguns dentistas, é maior do que a grana. A grana é importante? Sem dúvida, a gente precisa se manter, e é óbvio que a gente precisa estar sendo remunerado por isso. Mas eu recomendo a você que olhe esses dados que a gente falou hoje na nossa aula com outro olhar, com o olhar de que você consegue fazer realmente um trabalho em que você produz algo para a nossa sociedade, porque você é privilegiado em estar estudando odontologia hoje. Então, os levantamentos bucais, eles realmente foram um esforço que fez com que durante mais de 2 décadas, a nossa saúde fosse investigada e fossem levantadas as principais situações. E aí, eu gosto muito dessa frase, feito é melhor do que o perfeito. A Sheryl Sandberg, ela é uma das grandes influenciadoras e que ela trabalha hoje, não sei se ela ainda trabalha, até a última vez que eu conferi, ela trabalha no Facebook. E ela escreveu alguns livros e trabalha com o Facebook, e essa frase eu acho muito bacana. Às vezes, sabe, eu não estou falando que o mal feito é melhor do que o perfeito, tá? Eu estou falando que o feito é melhor que perfeito. Sabe quando você, às vezes, planeja alguma coisa, e você planeja, aquilo ali nunca sai do papel? Então, você planejou fazer uma viagem, você fez todos os itinerários, você economizou dinheiro e chegou na hora e você não fez. Cadê a ação? Talvez teria, mas você queria a viagem perfeita, com aquele itinerário, passando por aqueles locais, o clima, as pessoas que iam estar com você, e aí você acabou tendo alguns problemas no meio do caminho, porque você queria que fosse perfeito, e não gerou o resultado final, que seria a viagem, que seria a ação, que seria o prazer. Então, às vezes é melhor você não querer tanta perfeição, ir lá e fazer, tá? Às vezes, você precisa, como a gente fez nos levantamentos epidemiológicos, fazer de uma maneira que, infelizmente, não tem como a gente fazer como era o planejamento inicial. Mas é melhor a gente fazer agora e consertar lá no futuro do que não fazer. Avalie se não tivesse dado nenhum. Se a gente não tivesse colhido esses dados, se esses dados não tivessem sido colhidos, se esses dados não tivessem sido colhidos, a gente não teria nada. E, possivelmente, as poucas políticas nacionais de saúde bucal que existem hoje, elas não teriam sido criadas. Por quê?
porque não teria sido vista a necessidade delas serem criadas. Por quê? Porque não tinha uma noção de como é que era a saúde bucal da população. Então, a nossa saúde bucal na população e as políticas que existem hoje só existem graças aos levantamentos do passado. Então, é melhor, sem dúvida, fazer do que ele possa ser perfeito, e que, para que ele possa ser perfeito, existam várias condições, e às vezes aquela ação nunca acontece. Um pensamento é muito bacana, planejar é fundamental, mas você não tem uma ação, entre a ação e o sonho em si só precisa ser realizado uma ação no final. Então, para que a gente pudesse hoje traçar esse panorama, esse resumo que eu trago para vocês, muitas pessoas, muitos estudiosos dentro da saúde bucal, dentro da epidemiologia, estudaram e se sacrificaram para isso. Então, hoje a gente pode dizer, com uma certa segurança, de que existe um declínio da cárie na população infantil e que a nossa nova luta não é mais com a nossa população infantil. A nossa luta é da saúde bucal para os adultos em relação à cárie e à doença periodontal. E ainda que existe uma grande necessidade da nossa população em reabilitação dental, seja ela com qualquer tipo de prótese, ou seja ela de uma maneira preventiva, para que no futuro essas pessoas elas não precisem ser reabilitadas. E ainda saber que, apesar do declínio da cárie na população infantil, a dentição decídua ainda é fortemente atacada pela cárie. Além desse panorama, a gente precisa entender que outro desafio muito grande é o fato de que a nossa saúde bucal brasileira atual, ela é imensamente desigual em relação às regiões. Essa mãe com esse filho no meio da nossa foto tem uma situação bucal e uma projeção de saúde bucal bem diferente das nossas duas outras fotos das extremidades. E a gente precisa falar sobre isso para que essa desigualdade diminua, para que a gente não tenha o que eu falei para vocês lá no começo, que é essa polarização em que as pessoas que mais precisam do suporte de saúde público são as que mais têm um número de doenças. Então, o Sul e o Sudeste, eles têm níveis semelhantes a países desenvolvidos nos seus índices, enquanto o Norte e Nordeste têm números absurdamente precários. Então, o desafio é complexo. Por que é complexo? É porque a fatia da população que apresenta problemas maiores é a mesma que depende mais ainda do sistema público, é que depende mais ainda do sistema de saúde. Então, a gente precisa ter a certeza de que o nosso sistema público de saúde funciona para essas pessoas e que existe a presença do Estado para garantir que esse sistema funcione e mantenha a saúde dessa população, porque tirando isso, elas não têm nada para que possa lhe trazer saúde. E elas são a parte da população que mais, em número e em gravidade, apresenta essas patologias. Então, a gente tem uma tendência, com o fim do estudo dos levantamentos epidemiológicos, entender por que o SUS foi criado e por que ele tem essa característica pública, universal, equânime e democrática. E isso não sou eu que estou falando, isso é a nossa Constituição. Teve uma aula que eu dei basicamente sobre esse assunto, que um aluno tentou colocar política no meio. Professor, o senhor está falando que... ele estava falando um pouquinho sobre o liberalismo, o neoliberalismo e um pouco sobre como a política, se a política deve estar atrelada ao Estado, está sempre amparando o cidadão ou não. Ele estava entrando nesse mérito. E aí ele falou que a minha fala era um pouco tendenciosa. E eu fiquei refletindo sobre aquilo durante 2 segundos. E aí eu perguntei, o que tem na nossa Constituição? Então, não é o Fabrício que está falando. Não é o Fabrício que está tentando defender o SUS. É que na nossa Constituição de 1988, lá tem dizendo que todos os brasileiros e os profissionais de saúde, eles devem defender o SUS. Não sou eu. É uma recomendação da Constituição. E, além disso, lá eles falam que o Sistema Único de Saúde, ou a saúde, ela deve ser de acesso
universal e que ela possa ser igual para todo mundo que tem uma condição de saúde semelhante e democrático, que todo mundo possa participar. E que exista uma participação popular para reger um pouco como é que esse sistema único de saúde funciona. Ou seja, aqui é o que a gente começa a entender por que esse sistema existiu. Existiu porque quando você começa a olhar como é a saúde da população, você vê que os que menos têm condições socioeconômicas são os que mais estão doentes. Então, realmente, ele precisa ser público e universal para que a população possa estar saudável. Então, agora que a gente já tem um traçado da realidade, um retrato da realidade, a gente sabe que é complexa, a gente sabe que existem essas diferenças, e agora? Como é que a gente faz para modificar essa realidade? Então, não basta só a produção dos dados, não basta a produção dos dados por si só. A gente precisa, além dos dados, ter vigilância em saúde, que é o assunto que gerou a reflexão da nossa aula de hoje e que vai gerar o início da nossa aula da próxima semana, que é o quê? Que é você ter a vigilância em saúde que começa com os estudos epidemiológicos, começa com o levantamento epidemiológico, que é a primeira coisa que você faz. Mas é preciso pegar todos os levantamentos epidemiológicos e gerar uma ação de planejamento que vai avaliar os serviços de saúde para, no fim, gerar políticas públicas de saúde bucal específicas e, assim, gerar uma mudança do panorama. Então, não adianta nada você só pesquisar e não gerar a ação. Os dados, por si só, eles não falam nada. O levantamento epidemiológico, os levantamentos que nós vimos na nossa aula de hoje, da semana passada, eles são simplesmente o primeiro passo de um programa maior, que é uma ação que eu vou chamar de vigilância em saúde, que tem como destino final, destino inicial, realizar os levantamentos e destino final de produzir políticas públicas de saúde bucal para mudar a realidade do nosso país em relação à saúde bucal. É isso que fez com que vários campos de emprego pudessem ser abertos para que nós, dentistas e vocês, futuros dentistas, possam estar inseridos no mercado e melhorar a saúde da população através de um simples ato que é, simples assim, né? Um pequeno ato que é realizar estudos epidemiológicos, sendo o primeiro passo da vigilância em saúde. Tá? Essa era a brincadeira da aula de hoje. A gente vai finalizar com vocês por aqui. Hoje eu me alonguei bastante e vou colocar aberto para questionamentos para que a gente possa Pessoal, finalizada a aula de hoje. Se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, eu já posso liberar vocês para almoçar. Se tiver alguém aí, né? Show, Mariana. Mariana, Isabelle, tudo certo. Pessoal, a gente está finalizando a nossa aula e a gente precisa... Driellen também, valeu, Asmares. A gente precisa que na nossa próxima semana, se a gente tiver um número maior de alunos, vai ser bacana, por quê? Porque na próxima semana a gente vai realizar uma atividade que vai preparar todo mundo para as avaliações número 1. Então, para isso, o maior número de pessoas aqui participando da atividade comigo vai ser melhor. Então, comuniquem aos colegas de vocês que não puderam estar aqui hoje, tá? E é isso, finalizamos. Você que está assistindo online, está assistindo gravado, quiser falar com a gente na próxima semana e estar presente, será melhor, porque a gente vai começar a nossa revisão para as avaliações, tá? Pessoal, muitíssimo boa tarde a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.